saiba que a sua presença aqui é um prazer. Quero estar aqui deixando uma palavra da parte do Senhor, como esperança para o teu coração e como também vigilância, porque às vezes a gente tem umas atitudes que a gente nem presta atenção e a gente não pode parar de vigiar, né? A gente não pode parar de ter essa noção, de ter vigilância, porque às vezes a gente quer acertar, mas a gente caminha errando, mas a gente tem que buscar ter o máximo de vigilância para que não haja erros e que o Senhor venha considerar todos os nossos feitos. Essa palavra é voltada também para o nosso plantio. O que você tem plantado? São coisas que agradam a Deus? Então é isso que temos que ter compreensão. Então essa palavra aí, irmãos, eu encontro aqui no livro de Isaías, no capítulo 38. Eu quero estar deixando apenas o verso 3 até o 5. Ele disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha a surpresa de Deus diante de alguém que se posiciona em praticar o bem, que se posiciona em praticar a vontade do Senhor. Havia uma data que seria o fim para Ezequias, mas Ezequias implorou a Deus que reconhecesse suas obras. E ali ele se apresentou um coração quebrantado diante do Senhor, um coração com verdade, apresentando uma oração sincera. E Deus ouviu a oração dele. Em muitas situações que o homem passa, em que ele às vezes se depara com um pesadelo, parece o fim, né? Tem problemas na nossa vida que não chega a estar no estágio de doença, né? Não chega a estar no estágio de um leito, né? Mas tem problemas que a gente tem que clamar a Deus e pedir com muita sabedoria que o Senhor atenda a nossa oração, e a gente tem que levar em consideração as nossas obras. O que você tem apresentado nessa terra? Você tem feito coisas boas para o teu próximo? Você tem um coração sincero para com Deus? Você tem lembrado dos mandamentos do Senhor no seu dia a dia? Você tem apresentado retidão e fidelidade para com o Senhor? Tudo isso deve estar todos os dias em nosso pensamento. A gente não pode descartar as ordens do Senhor, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Tem dias que nos pegam de surpresas como se fosse o fim, aquela surpresa contraditória, né, irmãos? Que parece que é o fim, mas a gente tem que ter em consideração o que a gente fez, porque Deus não é injusto diante do que a gente faz. Se a gente planta coisas boas, Deus vai reconhecer que a gente plantou coisas boas. Então é nesse momento que a gente tem que ter a noção: o que eu fiz de bom para eu estar clamando a esse Deus tão santo, esse Deus tão puro, esse Deus tão fiel. Porque se você apresenta uma obra de fidelidade para com Deus, Deus não vai te desamparar no seu dia difícil, não. Deus não vai deixar você envergonhado, não. Deus vai apresentar uma solução para a sua vida, porque Ele reconhece que suas obras foram obras de esforços, obras que eram para chamar a atenção de Deus, agradar a Deus. Então tenha isso no seu coração. É importante você carregar isso no seu coração, porque às vezes a pessoa anda tão distraída que ela não sabe, ela não tem noção do que ela está fazendo. Aí ela se esquece: será se Deus... Tem que ter isso na mente. Será se Deus está se agradando do que eu estou fazendo? Será se Deus está aprovando
a minha ação de hoje tem que ter isso na mente. E se você errar, peça perdão a Deus, mas tenha o máximo de vigilância, porque nos dias maus, se você clamar a Deus, Deus vai te responder e vai te acrescentar surpresas, vai te acrescentar anos de paz, porque Deus acrescentou 15 anos a Ezequias. E esses 15 anos, eu tenho certeza, irmãos, se você parar para pensar, são anos de paz, porque é Deus que está fazendo acréscimo, não é qualquer, não é boca de ninguém, não é a boca de Deus que está fazendo acréscimo. Então são acréscimos de paz. Deus não daria acréscimos de tormento, daria acréscimos de paz. Então, diante de um problema que você se deparar e você falar com o Senhor, eu não estou aguentando, eu não estou sabendo lidar com isso, Deus vai te dar paz nisso. Deus vai te dar uma restauração inacreditável. Então, irmãos, tenha a consciência do seu plantio. Não queira trapacear Deus não, porque no momento de